Olá, meu nome é Surinaye. Bem-vindos ao canal A Caminho da Nova Era. Este espaço tem como propósito ancorar o conhecimento sobre a nova era que se estabelece em nosso planeta. Estamos vivenciando um processo de transformação acelerado e inspirador. A nova era será de grandes realizações para todos os terráqueos que se dedicam a crescer, aprender e evoluir nessa jornada de 2000 anos. Conto com o apoio de todos para que juntos possamos compartilhar essas valiosas informações. Gratidão. Surinaye. Atlântida, no Reino da Luz. Capítulo 1. Exílio de Capela. As duas luas no céu de Tríade, naquela noite, estavam estranhamente indagadoras. Pareciam perguntar-me se eu estava satisfeito com o plantio que havia realizado. Sim, elas riam de minha desgraça. Puniam-me por meu fracasso espiritual. Em nossas lendas, esses dois satélites naturais de nosso mundo representavam o anjo bom e o mal. A lua mais distante, com tonalidade azul, representava o bem, ou seja, os bons valores da alma. Já a mais próxima e maior, a que tinha matiz avermelhado, representava os caprichos inferiores do homem. Enquanto eu aguardava o retorno de minha esposa, fiquei meditando sobre aquela situação. Sempre ouvíamos da boca dos profetas os diversos alertas sobre a chegada do fim dos tempos. Momento em que seríamos avaliados em nosso progresso espiritual evolutivo, assim como está ocorrendo na Terra neste momento. Entretanto, os incautos que evoluíam no sistema planetário da estrela de Capela, na constelação do Cocheiro, assim como a humanidade atual da Terra, acreditava que esse dia jamais chegaria, ou então que se tratava apenas de mais uma alucinação de mentes fanáticas. Mas o momento havia chegado. Os rebeldes de 2 das 4 escolas planetárias do sistema da estrela de Capela deveriam ser expurgados para um estranho planeta a 42 anos-luz de distância, para lá reiniciarem o aprendizado espiritual que negligenciaram. Sabíamos que seria um desterro para o mundo rudimentar, muito distante da tecnologia e do conforto que já havíamos conquistado. E isso era o que mais me irritava. Eu e muitos dos que seriam exilados haviam auxiliado com muito suor a conquistar os avanços de nosso mundo. Porém, tínhamos desprezado os valores da alma. Agora éramos tratados como intrusos no próprio paraíso que ajudaríamos a construir. Onde estava a justiça divina que desconsiderava nosso espírito de pesquisa e trabalho? Muitos que seriam eleitos para ficar naquele mundo moderno pouco tinham contribuído e nós,
que tanto fizemos seríamos expulsos na categoria de criaturas indesejáveis para o progresso futuro. Que os ditos eleitos fossem então expurgados para o mundo primitivo, já que não faziam tanta questão das conquistas tecnológicas ali obtidas. Se a moral lhes era mais importante que o conforto, eles que mudassem para o mundo das cavernas, que havia sido destinado a nós, e lá vivessem dentro de sua rebelião, dentro de sua retidão imoral e irretocável. Todos esses pensamentos invadiam minha mente confusa enquanto eu olhava para uma das crateras da lua vermelha muito mais próxima de nosso planeta do que a lua terrena em relação à Terra, e que parecia imitar um rosto com sorriso irônico. Maldição, pensei irritado. Não quero perder esse mundo. Não vou me entregar sem luta. Naquele momento, minha esposa entrou na varanda. Ela era filha de um dos altos representantes do Templo Mundial de Tríade. Eu me levantei da cadeira com um salto e corri em sua direção, perguntando-lhe: Evelyn, o que disse teu pai? Temos alguma chance de ficar? Esclareço neste instante que eu utilizarei os nomes que recebemos na Atlântida, tanto para designar nossa última existência em tríade, como também no astral espiritual da Terra, antes de ingressarmos no mundo físico no continente atlântico. Além de ser desnecessário para a narrativa, o excesso de nomes pode confundir o leitor. Ela se jogou na poltrona e falou com desânimo: "Ô Andrei, ele disse que será melhor recomeçarmos uma nova jornada no planeta de exílio e que não intercederá para evitar nossa partida." Eu me irritei e chutei a cadeira que estava à minha frente, e depois de resmungar alguns impropérios, falei com indignação e raiva incontidas: "Teu pai é um monstro. Como pode negar asilo à própria filha?" Evelyn me olhou com tristeza e apenas respondeu: "Por diversas vezes meu pai nos alertou no passado. No entanto, estávamos surdos para a verdade. Ele falou que precisamos aprender uma lição de humanidade e respeito aos semelhantes. Acredito que ele tenha razão. Andrei, vamos assumir a responsabilidade por nossos erros. Terminamos nos deslumbrando com o que a ciência nos proporcionou e desprezamos os valores da alma. Analise-se, meu amor, e verá que esquecemos gravemente de respeitar e amar nossos semelhantes. A ambição e a cobiça dominaram nossas almas de forma sorrateira, e meu pai me levaram a esse distanciamento dos sagrados valores espirituais. Ele disse, inclusive, que não me reconhece mais, que deixei de ser a filha amorosa e querida, razão de seu maior orgulho. Lembro-me agora de minha infância, meus sonhos de menina, no que transformei minha vida. Desde que nos tornamos cientistas, esquecemos-nos dos valores espirituais. Essa febre de materialismo condenou-nos a todos. Boa parte dos futuros exilados não são criminosos comuns, como era de se esperar. São apenas pobres criaturas arrogantes e distanciadas de Deus. Depois de breve pausa, em que mantínhamos um silêncio mortal, ela concluiu com o olhar perdido em direção ao céu estrelado:
Meu pai disse também que se nos esforçarmos, poderemos voltar em breve ao nosso mundo. Vão ser abertas portas de retorno de tempos em tempos para quem atingir a meta de evolução espiritual necessária para regressar. Talvez tenhamos alguma chance de nos libertar em poucos séculos desse mundo primitivo em que iríamos viver. Fiquei calado, analisando pela janela do nosso apartamento o movimento frenético das ruas, fruto do desespero das pessoas que descobriam pouco a pouco que seus dias em nosso mundo estavam contados. Choro e ranger de dentes. A mesma fórmula que Jesus preceituara a humanidade terrena milhares de anos depois, para aqueles que virassem as costas para o código moral de evolução espiritual de seu mundo. O mecanismo de evolução é único em todo o universo. As escolas planetárias evoluem e os alunos que negligenciam essas evoluções devem ser apartados para os mundos de aprendizado inferior. Assim é o plano divino. Nós, capelinos, havíamos mordido a maçã do pecado e estávamos perdendo o paraíso. Em breve, chegaríamos à Terra para civilizá-la. A raça dita adâmica estava a poucos momentos de sua transmigração de Capela para a Terra. Foi com nossa chegada que a humanidade criou a lenda de Adão e Eva, pois mordemos a maçã do pecado e perdemos o paraíso. Isso ficaria gravado em nosso inconsciente por vários milênios. Em seguida, olhei para o meu punho e percebi que naquele momento a marca do exílio estava em alto relevo, o símbolo universal que identifica os reprovados nos processos de seleção evolutiva, nos infinitos mundos habitados no universo e que apóstolo João, no livro do Apocalipse, interpretou como o número da besta 666. Eu olhei para minha companheira de jornada e lhe falei: ontem era apenas um pequeno e apagado desenho, como se fosse somente o sutil contorno das veias sobre a pele. Hoje, a marca dos exilados está nítida e em alto relevo. Decididamente, o Criador nos pune. Ela me abraçou e disse com carinho e ternura na sua voz: não adianta lamentarmos. Vamos passear por esse mundo que tanto amamos. Vamos nos despedir de Tríade e de sua beleza cativante. Em breve, o astro intruso ao nosso sistema planetário rasgará os céus e chegará o momento de nossa partida. A passagem deste asteroide deflagrará o exílio inevitável para esse mundo obscuro que teremos de chamar de lar pelos próximos séculos. Eu sorri e falei mais conformado, demonstrando uma de minhas características mais marcantes naquela época, uma imprevisível variação emocional, algumas vezes com o coração em luz, outra em trevas. Sim, é inútil lutar. Nossa alienação com relação aos valores maiores da vida fez com que perdêssemos um importante convite para prosseguirmos com as conquistas deste mundo. Entretanto, outros desafios surgirão no mundo primitivo que nos servirá de escola. Eu sacudi a cabeça com as mãos paradas na cintura e concluí:
Não consigo compreender como deixamos isso acontecer. Tínhamos todo o conhecimento e a sabedoria para evitar essa falência em nossa caminhada. Parece que fomos hipnotizados por nossa própria ambição e arrogância. Evelyn acariciou meu rosto e disse: tínhamos imenso conhecimento, porém pouca sabedoria. Mas meu pai falou que adentraremos nesse mundo em uma condição privilegiada, em virtude de nossos avançados conhecimentos científicos e por sermos almas portadoras de erros brandos. Encarnaremos no mundo físico na região mais avançada do planeta. Esse continente chama-se Terra de Poseidon e se encontra em uma dimensão intermediária entre o físico e o espiritual, apenas um nível acima do mundo tridimensional dessa escola planetária. Lá teremos uma vida superior, muito semelhante à que temos aqui em Tríade. Além de auxiliarmos no progresso desse continente mais avançado, seremos chamados a educar e promover o avanço dos povos mais primitivos de outras áreas desse planeta incipiente. Isso implicará instruir também nossos irmãos capelinos que cometeram crimes mais graves. Eles serão exilados conosco, mas habitarão as regiões inóspitas desse mundo sombrio. Deus nos abençoe, meu amor. Tenha certeza disso. Eu meditei por alguns instantes e voltei a refletir. Acredito que teu pai tenha razão. Seremos exilados, mas será em condições bem favoráveis. Perdemos a honra de evoluir no sistema de capela. No entanto, teremos ricas oportunidades para crescer e auxiliar o avanço de um novo mundo. Não devemos pensar que esse exílio é apenas sofrimento e descaso da parte de Deus. Nós, como cientistas e amantes do progresso, devemos sorrir para essa oportunidade e não lamentar. Um brilho surge nos olhos de minha adorada esposa. Ela sorri então e falou com alegria: sim, vamos transformar esse fel em licor divino. Aquele que só vê espinhos em uma rosa perde importante oportunidade de crescimento. Assim, nos dias seguintes, visitamos locais que marcaram nossa jornada evolutiva em Tríade, relembrando os bons momentos de nossa vida juntos. Éramos um casal que se amava verdadeiramente. Dessa forma, divertimos-nos muito enquanto o desespero tomava conta daqueles que percebiam a enigmática marca em seus pulsos. Tínhamos um ao outro, e isso bastava para vencer aquele momento difícil. Em alguns momentos, passeávamos pelos parques deslumbrantes de nosso mundo, onde era possível desfrutar de uma beleza natural incomparável com a da terra. Belas e acolhedoras árvores, flores lindíssimas, pássaros de beleza desconcertantes, tudo isso compunha uma paisagem inesquecível, enriquecida pelo conforto e a alta qualidade de vida propiciada pelo avanço tecnológico até então obtido. Em Tríade, simplesmente não havia necessidade alguma de trabalho mecânico ou manual. Tudo era realizado pelas máquinas, construídas e controladas com eficiência por nossa sociedade. O trabalho humano era apenas mental. As atividades físicas eram
executada somente para fazer e para mantermos o corpo em forma e saudável. Por que nos acostumamos com o belo a tal ponto de deixarmos de percebê-lo? Por que o conforto e a riqueza nos fizeram esquecer a presença de Deus em nossas vidas? Será que somos tão pequenos que só conseguimos amar nossos semelhantes e reconhecer a grandiosa presença de Deus quando estamos em situação de aflição e miséria? Por que, Evelyn? Diga-me. Seus olhos doces, úmidos de emoção, buscaram os meus, e ela falou-me com sua voz suave e encantadora. Talvez seja porque ainda nos falta o verdadeiro sentimento de amor ao próximo. Creio que, quando demonstrarmos a espiritualidade nos momentos de dor e aflição, trata-se somente de um reflexo instintivo em busca da proteção e do amparo de uma força maior. As almas sublimadas que já se tornaram eleitas a uma vivência superior, libertas das rodas kármicas, não se esquecem de Deus quando superam as dificuldades da vida. Na verdade, elas passam a trabalhar mais intensamente pela obra do Senhor nos mundos. A maior das provações não está na pobreza e na doença, mas sim na riqueza e no poder. E essa é a prova coletiva, porque nosso mundo agora está passando. Eu abaixei então a cabeça, vencido pela explicação lógica de minha esposa, e chorei. Chore, meu amor, disse-me Evelyn. Lava tua alma para melhor compreender os erros do passado. Tenho feito isso todos os dias, desde que soube de nosso exílio. Quero marcar esse ensinamento em minha alma de forma definitiva para jamais cometer esse equívoco novamente. Procurei agir como ela, e em nosso último dia em tríade, tomei uma iniciativa que levou a minha esposa às lágrimas de felicidade. Decidi me despedir de seu pai de forma carinhosa e sem ressentimentos. Nas últimas semanas, eu o estava culpando por não nos ajudar a evitar o exílio, mas havia me decidido a enfrentar nosso destino com outros olhos. Acataria a vontade de Deus de queixo erguido, sem lamúrias, e assim, de coração leve, aguardamos a aproximação do astro intruso no céu de Tríade. Aquele foi um dia estranhamente calmo. A ação sedativa e hipnótica do asteroide higienizador fez os exilados entrarem em estado de sonolência e alienação. Andavam pelas ruas quase como autômatos. À noite, ele surgiu, então realizando um espetáculo sinistro no céu, como se fosse uma bola de fogo a sugar nossas almas, levando aqueles que haviam se esquecido que o objetivo da vida é, acima de tudo, evoluir a chama da purificação. E aqueles que fogem desse compromisso, escravizando-se ao mundo das ilusões, precisam ser despertos por meio da dor, já que o amor e a sabedoria não encontraram guarida em seus corações. Aguardamos o momento final, sentados em poltronas confortáveis na sacada do nosso apartamento, vestindo nossas melhores roupas e de mãos dadas, sem nada dizer. Ficamos
a observar a aproximação daquela terrível bola de fogo que parecia hipnotizar-nos. O imenso asteroide cruzou os céus de nosso planeta, entrando em choque com a atmosfera, causando um assustador espetáculo de cores e sons. O estrondo era ensurdecedor e lembrava o rugido de um leão ansioso por atacar suas vítimas. Apertei a mão de Evelyn, demonstrando-lhe segurança. Ela olhou para mim de forma serena, com um sorriso amável e emoldurado pelo seu belo rosto. Em poucos minutos, foi possível ver as almas já desencarnadas sendo atraídas de forma incontrolável pelo estranho objeto nos céus. As almas despreparadas de tríade gritavam, desesperadas de medo, acreditando-se condenadas ao inferno ou então ao aniquilamento. Não demorou muito para os exilados que ainda viviam na esfera física, assim como nós, serem despregados de nossos corpos, sofrendo aquela atração irreprimível. Ao contrário do que está acontecendo na Terra atualmente, a passagem do astro intruso no céu promoveu instantaneamente o desenlace físico de todos os exilados que foram carregados de uma única vez para seu novo mundo, a Terra. O atual processo de exílio planetário de nosso mundo durará cerca de 100 anos, e as almas que serão expurgadas já estão sendo preparadas para o translado rumo ao planeta absinto, de forma gradual e sistemática. Em questão de poucos minutos, o asteroide passou bem à nossa frente. Segurei firme a mão de minha esposa e disse-lhe: sinto-me tranquilo, estarei em breve em um mundo desconhecido, onde viverei muitos desafios, mas você estará lá comigo, e isso me traz paz no coração. Quero viver ao teu lado por toda a eternidade, meu amor. Evelyn ficou com os olhos marejados e falou com sua voz doce, asfixiada pelas lágrimas: eu amo você e vou estar sempre ao seu lado. Naquele instante, um fogo intenso se apoderou de nossas almas e rapidamente fomos arrebatados de nossos corpos físicos que caíram sem vida. Com a velocidade de um raio, fomos atraídos em direção àquele enigmático asteroide que parecia possuir vida própria. Era um verdadeiro monstro executor. A sensação era de uma pressão atrativa e insuportável, e ao mesmo tempo de um calor que parecia queimar-nos a pele. Respirávamos rapidamente por diversos minutos por causa da ansiedade incontrolável e também para tentar inconscientemente controlar aquele fogo que parecia nos consumir. E como se uma morte não fosse o bastante, sofremos uma segunda. Para atravessarmos o portal dimensional, simbolizado pelo astro intruso, foi necessário nos desfazermos não só do corpo físico, mas também do perespiritual. O perispírito é o corpo intermediário que liga o espírito ao corpo físico. É também um veículo de manifestação mais sutil, do qual o espírito se utiliza em sua vida espiritual, quando está vivendo fora da dimensão humana.
A migração para o planeta Terra exigia que nos despojássemos de todos os corpos elaborados a partir do sistema astral e biológico dos mundos regidos pela estrela de Capela. A viagem dos exilados realizar-se-ia tão somente com a alma, que pode se deslocar na velocidade do pensamento. Depois de alguns momentos de atordoamento, quando em nenhum instante soltei a mão de Evelyn, conseguimos perceber novamente o mundo ao nosso redor. Estávamos todos sendo conduzidos pelo asteroide que continuava a queimar em atrito com a atmosfera do planeta. Assim, em seguida, sem aviso prévio, nossos corpos astrais começaram a se desfazer como se estivéssemos derretendo. Vivemos mais uma sensação incontrolável de dor e medo. Evelyn me abraçou como uma criança assustada e soltou um gemido que cortou meu coração. Em poucos segundos, deixamos de ter uma forma de manifestação humana. Nossos corpos literalmente se desfizeram. Uma sensação horripilante. Tornamo-nos apenas centelhas divinas, uma chama de consciência, feitos à imagem e semelhança de Deus, que assim o é. Víamos somente pelos olhos da alma, pois não podíamos mais nos reconhecer pelos sentidos sensoriais humanos. Era inútil procurar a mão de minha amada. Não tínhamos como nos segurar mais um ao outro. Entretanto, a intensidade de nosso amor nos manteve unidos por toda essa terrível experiência de dupla morte. Um novo e pavoroso estrondo se seguiu e repentinamente abandonamos o asteroide que era apenas um portal interdimensional. Fomos todos transmigrados de Capela para o sistema solar na órbita do terceiro planeta, a Terra. Tudo isso foi realizado em apenas poucos segundos na velocidade do pensamento. Todo o processo foi conduzido por espíritos da ordem dos arcanjos, seres de evolução muito superior à compreensão humana, responsáveis pela administração sideral dos dois sistemas estelares envolvidos, Capela e Solar. Eles mantinham-se serenos e nos olhavam com imenso amor e respeito. Isso tranquilizou-nos. Além do mais, percebíamos neles absoluto controle da situação. Nada poderia dar errado. Ao adentrarmos na atmosfera terrestre, imediatamente fomos recompondo nossos corpos perispirituais com os elementos astrais e biológicos da Terra. O choque foi dantesco. Para traçarmos um perfil comparativo, foi algo semelhante a estar acostumado a beber água pura em tríade e ter de beber água lamacenta e contaminada na Terra. À medida que nossos corpos eram reconstruídos com a energia astral do planeta azul, sentíamos um fogo queimar-nos por dentro, um sofrimento inenarrável, causado pelas energias primárias do planeta. Vários dias depois de penetrarmos a atmosfera terrestre, ainda sentíamos esse impacto indesejável, como se tivéssemos sido vítimas de terríveis queimaduras provocadas por desconhecida radiação, ou seja, sofrido um estranho envenenamento. Somente meses depois
conseguimos respirar de forma serena e prazerosa. Isso tudo ainda era muito agravado pela situação insatisfatória de nossas almas que chegavam ao planeta Terra na condição de anjos arruinados. Eu e Evelyn ainda fazíamos parte do grupo que foi premiado com a oportunidade de entrar na esfera vibratória mais sutil da Atlântida, um mundo superior em relação ao restante da Terra, pois se encontrava em uma dimensão menos grosseira. Nossos demais irmãos caíram diretamente na energia rudimentar do mundo primitivo da Terra de então. Depois ficamos sabendo que eles passaram por um longo período de inconsciência, tal a dificuldade de adaptação ao novo mundo, que nos obrigaria a partir daquele momento há 12 mil anos. Boa parte dos capelinos que ingressaram na esfera primária da Terra, quando reencarnaram pela primeira vez, sofreu deformidades físicas e distúrbios psicológicos gravíssimos em decorrência de os veículos de manifestação física da Terra, corpos físicos, serem muito primitivos em comparação com os de nosso antigo mundo. Era algo semelhante a piloto de Fórmula 1 terem de dirigir carros velhos, verdadeiramente arruinados. Em virtude disso, os capelinos que viriam a reencarnar em meio aos Atlantes tiveram um processo de adaptação bem mais brando. Atlântida, na verdade, não fazia parte do processo geológico da Terra da terceira dimensão. Era como um reino semimaterial que pairava no meio do Oceano Atlântico. Ela deveria ser vista pelos homens comuns dos demais continentes que se aventuraram pelos mares, mas muitos não a percebiam, por ela estar em uma frequência superior ao alcance dessas almas primárias. Muitas das lendas sobre discos voadores e seres alados dos povos antigos nada mais eram do que visitas dos avançados atlantes realizadas a esses povos para auxiliá-los em sua caminhada rumo ao progresso. No transcorrer desta obra, relatarei a infinidade de aplicações da energia vril que permitia aos atlantes um domínio tecnológico que assombraria o homem do século XXI. A própria teoria científica do continente único, Pangeia, demonstra que não havia um continente físico em meio ao Oceano Atlântico. O encaixe entre as Américas e a Euráfrica, Europa e África, mostra que, de forma clara, que os continentes estavam unidos até o período Jurássico, quando o mundo era dividido entre um continente único e um imenso oceano primordial. Durante o Jurássico, Pangeia se fragmentou, formando os continentes Gondwana e Laurásia. Esse processo de fragmentação se seguiu por muitos milhões de anos, até se tornar o mundo que conhecemos. Somente há 12 mil anos, a Atlântida iniciou então seu progresso de integração com o mundo da terceira dimensão, para pouco tempo depois desaparecer nas águas do imenso Oceano Atlântico. Um dia abordaremos com mais detalhes as diversas dimensões que compõem a vida na Terra. Em resumo,
Atlântida vivia em uma frequência superior e foi se materializando na dimensão física à medida que sua humanidade foi baixando a vibração espiritual, conforme explicaremos no transcorrer deste livro. Para ser ainda mais claro, o mundo Atlante era como os reinos mitológicos das fadas, elfos, duendes, etc. Um mundo à parte, superior, envolto em mistério, inacessível ao mundo comum. Ele tinha como missão promover sua evolução e educar os povos primários do restante da Terra. Essa seria agora nossa tarefa no mundo novo que estávamos prestes a viver. Não existe um reino de Deus e um reino do homem. O que chamamos de matéria é apenas a porção visível do espírito. Essa sintonia harmônica de Atlântida com as frequências superiores, sutis, é que nos permitiu dominarmos plenamente a energia vril e viver em uma dimensão superior à do restante da Terra. A elevação da vibração espiritual da Terra pede ação das gerações futuras. Fará a humanidade terrena voltar no futuro a dominar essa avançada tecnologia digna somente de uma humanidade que compreende os sagrados objetivos da vida, amor e evolução. Essa condição especial de Atlântida é um dos motivos pelos quais os arqueólogos não conseguem localizá-la nos dias atuais, inclusive a Grande Pirâmide, submersa na região do Triângulo das Bermudas. Ela brinca com aqueles que a buscam, aparecendo e desaparecendo em meio à névoa submarina, por ser de natureza semimaterial. E assim, Evelyn e eu passamos vários anos na dimensão astral de Atlântida, estudando todos os detalhes sobre o conhecimento científico daquele novo mundo, para sermos úteis em nossa primeira encarnação no planeta azul. Os mentores espirituais ficaram, em pouco tempo, impressionados com a facilidade com que nós dois dominávamos e entendíamos o misterioso processo de manipulação do quinto elemento. O vril era chamado de quinto elemento porque representava, na antiguidade, um elo perdido entre o mundo material e o astral. Aqueles que o dominavam necessitavam ter o poder sobre toda a matéria representada pelos 4 elementos: terra, fogo, água e ar, mas o domínio do fluido vital que interpenetra todo o universo. A grande energia não era percebida com os limitados sentidos físicos. Era necessário penetrar em uma frequência mais sutil para percebê-la, e somente essas raras almas poderiam manipular essa força de acordo com suas respectivas capacidades, uns mais, outros menos. Os 4 elementos eram apenas uma representação simbólica dos diversos estados da matéria. Os atlantes conheciam detalhadamente todas as combinações que compunham os elementos químicos, compreendiam o comportamento dos átomos e das moléculas formadas e o porquê de certos átomos serem extremamente reativos, enquanto outros são praticamente inertes. Conheciam também
com profundidade propriedades como eletromagnetividade, raio iônico, energia de ionização. Usando o vril, eles realizavam também fantásticas metamorfoses de um elemento em outro, inclusive os que não possuem correspondência. A tão sonhada conquista da pedra filosofal, a metamorfose do cobre em ouro, era algo facilmente obtido nas indústrias de Atlântida, que manufaturavam produtos sem gerar detritos. Era possível elaborar qualquer coisa por meio de qualquer elemento, inclusive o barro e até mesmo o nada, ou melhor, a partir do oxigênio. As notáveis câmaras de ar de Atlântida criavam do nada tudo o que necessitávamos. Os atlantes geravam, por esse processo, um metal ainda mais nobre que o ouro, chamado oricalco. Muitos templos e palácios atlantes eram ornamentados com esse mineral, que não se encontra em estado natural na Terra. O oricalco só era possível de ser manufaturado pelo vril. No dia em que a arqueologia moderna encontrar esse raro metal, terá finalmente encontrado vestígios da fascinante Atlântida. O exterior dos templos, com exceção dos pináculos, era em geral recoberto de prata e os pináculos revestidos de ouro. No interior, no teto, era de marfim, todo enfeitado de ouro, prata e oricalco. Este último metal realçava a beleza das construções com seu brilho dourado, fascinante. Sua aparência era como de ouro, com o brilho dos diamantes. Os enfeites em oricalco no teto dos templos lembravam as estrelas do céu, algo realmente divino. Na época de ouro da Atlântida, não haviam estátuas nos templos. Os atlantes não adoravam imagens. Com a chegada dos capelinos, essa prática começou a ser instituída durante o triste período da decadência. A energia vril permitia também a criação de veículos não poluentes, por meio da inversão do eixo gravitacional. Os automóveis locomoviam-se em rodas, locomoviam-se sem rodas, flutuando a 10 centímetros do chão. A movimentação em todas as direções e a direção de velocidade era comandada por mudanças na inclinação desses eixos. Os veículos também podiam subir e deslocar-se a dezenas de metros do solo. Mas voltemos à nossa narrativa. Abordaremos mais detalhadamente esse fascinante tema no transcorrer deste relato. Depois desse período de adaptação, fomos então informados de que a nossa descida para a vida humana estava próxima e que já era hora de conhecermos nossos futuros pais. Eles estariam presentes em uma reunião emergencial dos mestres atlantes na Grande Pirâmide, no templo do quinto elemento, o fabuloso vril. Na dimensão astral, fomos convidados a presenciar o momento em que os atlantes foram informados da chegada dos capelinos em seu mundo de paz, amor e evolução. Foi inevitável nos prostrar de joelhos, mesmo tentando resistir.
nunca fui afeito a esse tipo de submissão, mas não tínhamos como controlar aquela energia que nos impulsionava à reverência absoluta. A grande pirâmide era impressionante e a energia que circulava lá dentro, algo realmente assombroso. Os cristais energizados com o poderoso quinto elemento, o vril, tinham o poder de reestruturar totalmente quem se colocasse dentro da pirâmide. Era um mecanismo que possuía inteligência artificial. De forma automática, analisava os indivíduos que estivessem sob seu raio de ação e promovia as recombinações de seu DNA, levando às correções biológicas notáveis. Os Atlantes, antes de nossa chegada, raramente necessitavam desses recursos. Mas depois que os capelinos chegaram, tudo mudou. Nossas almas, contaminadas com traumas inconscientes, desequilíbrios e demais toxinas, exigiam sistematicamente esse tipo de intervenção. Nossas mentes enfermas poluíam o perfeito corpo físico que recebíamos geneticamente de nossos pais, causando doenças que não faziam parte da vida em Atlântida. No mundo primitivo da Terra, isso passou a ocorrer de forma ainda mais preocupante. Enquanto caminhávamos, deslumbrados pelo interior da grande pirâmide, observávamos as paredes em cristal branco que pareciam ter vida própria. Era possível ouvir sons sutis das correntes de vril e percorrer aquela cadeia de transmissão energética. Os cristais brancos de quartzo sempre foram os mais perfeitos catalisadores do vril. Desde aquele dia, sempre senti que a presença de Deus morava dentro da grande pirâmide de forma especial. Parecia que no reflexo das paredes, o olhar do onipresente vigiava tudo e a todos, sempre permitindo-nos seguir nosso livre-arbítrio. Porém, demonstrando sutilmente alegria em nossas decisões acertadas e tristezas em nossos equívocos. É impressionante imaginar como os Atlantes atingiram tal desenvolvimento há 12.000 anos, época em que o homem moderno acredita que existem somente sociedades tribais. Era realmente assim no restante do globo, talvez com uma ou outra exceção, como os povos das atuais China e Índia, que já começavam a ter uma sociedade mais estruturada. O grande fator de diferenciação do povo atlante em relação à humanidade atual era sua visão liberta de paradigmas. Eles enxergavam um plano invisível e não eram escravos do materialismo como os povos atuais. Isso fez os habitantes do imenso reino de Poseidon desenvolverem de forma admirável as faculdades paranormais, permitindo-lhes uma ligação direta com outras realidades dimensionais, como, por exemplo, o mundo dos espíritos, que chamavam quinta dimensão, ou apenas dimensão superior. O vril era uma energia dinâmica e poderia se apresentar sobre vários aspectos. Uma de suas formas mais comuns de manifestação era pela inversão do eixo gravitacional de elementos materiais. A partir de uma indução energética era possível erguer pesados blocos de rocha como se fossem monolitos de isopor. Essa tecnologia permitia a construção de grandes edifícios
sem a utilização de guindastes ou outras máquinas pesadas. Era necessário apenas conduzir as pedras colossais aos locais apropriados. Após serem lapidadas por meio de avançada tecnologia semelhante ao laser moderno, os atlantes jamais lutavam contra a gravidade, resolviam o problema utilizando essa força ao seu favor. Os primeiros egípcios, que ainda dominavam parcialmente o vril, construíram as pirâmides e a esfinge de Gizé utilizando essas mesmas tecnologias. Somente o vril poderia erguer monolitos com 2 toneladas sem utilizar resistentes rondanas e guindastes. Hoje em dia, os arqueólogos procuram 1000 explicações. Algumas muito absurdas, como a construção de uma rampa circular até o topo das pirâmides egípcias para conduzir os pesados blocos. Qual rampa resistiria a tal peso? Diversas teorias insensatas são levantadas simplesmente pela dificuldade da ciência atual em abandonar os seus limites, os seus limitados paradigmas de compreensão. Comportamento este que tem atrasado a evolução tecnológica e espiritual da Terra de forma preocupante. Outros povos descendentes dos Atlantes, como os habitantes da Ilha de Páscoa e os sumérios, também utilizaram essa fantástica energia para erguer suas construções e monumentos. É fácil perceber que os egípcios, maias, incas, astecas e outros povos da antiguidade receberam a influência direta dos Atlantes antes e após a submersão da grande ilha. Com a iminente catástrofe, diversas embarcações abandonaram a Atlântida antes do grande cataclismo. Esses habitantes foram viver em outras terras e caldearam sua cultura com a dos povos primitivos do resto do globo, trazendo-lhes um grande e definitivo impulso para o desenvolvimento, fato que até hoje impressiona as culturas modernas. Os egípcios são um grande exemplo. Até a 5ª dinastia, eles possuíam um avanço considerável. Ao contrário da ordem natural da evolução dos povos, a sociedade egípcia raramente cresceu para depois estar em franca decadência. Inclusive, os primeiros egípcios eram monoteístas e, com o passar dos séculos, declinaram a crença em vários deuses. A falta de compreensão superior dos capelinos rebeldes, aliada ao primitivismo dos povos oriundos da terra, promoveu a crença pagã entre os gregos, egípcios e posteriormente os romanos. Outro exemplo da presença atlante no resto do mundo é a construção de pirâmide por todos os povos antigos do planeta, sendo que no Egito tivemos as mais impressionantes demonstrações dessa cultura. A Atlântida era um continente repleto desse fabuloso catalisadores energéticos, que eram construídos usando as mais belas pedras, desde o granito até o basalto negro. Na capital Poseidon, como já relatamos, encontramos a mais colossal dessas construções, a Grande Pirâmide, 4 vezes maior que a Pirâmide de Kéops, no Egito, composta de blocos de cristal branco que depois foram fusionados, tornando-se uma única peça. Essa grande pirâmide, hoje submersa nas profundezas do mar, está localizada exatamente na região conhecida como Triângulo das Bermudas,
gerando uma espécie de energia magneto-espiritual que desencadeia os fenômenos já conhecidos como desaparecimento de barcos e a rotineira alteração da leitura dos instrumentos de navegação. Os atlantes dominavam também a tecnologia da informação por meio de cristais de quartzo manipulados pela energia vril. O avanço na área da informática foi tal que eles construíram centrais de informação semelhantes aos registros acásticos do plano espiritual, onde está armazenado todo o pulsar da vida no cosmos. As informações contidas nesse poderoso banco de dados podiam ser acessados por quaisquer recursos sensoriais, desde imagem até estímulos sinestésicos. O povo atlante possuía os registros de todos os acontecimentos de sua civilização e utilizavam essas informações para evitar o retrabalho. Os habitantes da Atlântida consideravam imperdoável desperdício de energia criar o já criado. Portanto, possuíam um sistema integrado de informações que gerava benefícios a todas as cidades do continente. Outro ponto que fascinava os cientistas atlantes era a total automação dos processos produtivos, mas não com a finalidade de excluir a sociedade, gerando desemprego, como ocorre nos tempos atuais. A meta era a libertação das atividades rotineiras para que o homem pudesse dedicar-se ao processo de criação e ao processo espiritual. Em Atlântida, as questões espirituais estavam intimamente associadas à ciência e às demais áreas do conhecimento humano e espiritual. Era impossível falar de qualquer assunto sem envolver a causa primária da vida, que é a realidade espiritual. Por esse motivo, os grandes mestres haviam convocado aquela reunião para ser realizada no interior da Grande Pirâmide e lá ouvir as orientações do mundo maior. Eu e Evelyn aguardamos ansiosos o início daquela imprevista assembleia. Era possível perceber entre os veneráveis anciões de Atlântida uma grande apreensão. Sentados lado a lado, bem juntinhos e de mãos dadas, apenas acompanhávamos os olhares curiosos à movimentação da chegada daquele espírito elevado. Além da apreensão natural pelos acontecimentos que se desenrolavam, ainda estávamos ansiosos para conhecer nossos futuros genitores. Todos os sacerdotes da grande energia haviam sido chamados em decorrência de uma tragédia ocorrida em Poseidon, fato inimaginável naquela época. Um jovem de 16 anos havia causado a morte intencional de 2 pessoas por meio da manipulação maléfica do vril. Evelyn apertou minha mão e sussurrou em meu ouvido: Andrei, será que essa morte foi causada por algum dos capelinos que já encarnaram na terra de Poseidon? Fiz um gesto com os ombros, demonstrando que não sabia a resposta. O último caso de assassinato em Atlântida era um fato antiquíssimo, somente sendo possível rememorá-lo por meio de consulta dos bancos de dados. Para se ter uma ideia, nem mesmo havia polícia em Atlântida. Todos estavam chocados com o acontecimento e analisavam a tragédia, que para os tempos modernos nada mais é que mera rotina nas páginas policiais, mas que para a civilização atlante
tratava-se de uma grave ocorrência. Os espíritos ali reencarnados já haviam superado o estágio evolutivo em que os homens desrespeitam a vida de seus semelhantes. Isso que a população do continente não era pequena. Viviam em Atlântida, naquela época, mais de 60 milhões de habitantes, e a harmonia era algo comum, mesmo diante da diversidade de opiniões. Logo, ficamos sabendo que um jovem capelino do primeiro grupo a reencarnar em Atlântida já havia sucumbido ao caldeirão de emoções descontroladas, algo típico em consciências que ainda estão em desarmonia com o grande plano do Senhor dos mundos. Ele desenvolveu uma técnica de utilização da energia vril que permitia matar pessoas à distância por asfixia. Após desenvolver-se com seus colegas de estudo, ele havia realizado um crime absurdo para testar seu invento. O rapaz havia sido preso em uma sala de isolamento mental, pois poderia comandar a energia vril mentalmente e cometer novos crimes para libertar-se. Os atlantes estavam chocados. Jamais pensaram na utilização da poderosa energia para a prática do mal. Ainda mais assim, de forma quase incontrolável, caso o rapaz não fosse enclausurado. Poucos minutos depois do amplo debate sobre o tema, o sumo sacerdote do templo dirigiu-se com passos lentos ao grande altar e disse-nos: "O que dizer, meus irmãos? Estou tão estupefato quanto todos aqui presentes. Compreendo minha incapacidade para solucionar esse problema. Orei ao Grande Espírito e pedi-lhe esclarecimentos para nos orientar na busca pela solução que traga paz à nossa sociedade." O venerável líder dos sacerdotes ergueu-se e descortinou uma tela de cristal espelhado que ficava no fundo do altar. Em seguida, todos os presentes realizaram profunda oração íntima, pedindo a presença dos mestres espirituais da Terra, com o objetivo de obter algum esclarecimento. Passados alguns minutos, a tela tornou-se opaca e surgiu uma bela paisagem ao fundo. Uma cachoeira desaguava em um pequeno lago ornado com belas flores e vegetação exuberante. Aquela tela de cristal era um intercomunicador entre os dois planos, o material e o espiritual. Em seguida surgiu na tela o Grande Espírito, que ficaria conhecido no futuro como Jesus de Nazaré. Ele sorriu e disse, com voz majestosa, mas que não disfarçava sua preocupação: "Que a luz dos planos superiores envolva todos os irmãos. Eu recebi vosso apelo e aqui estou para esclarecer-vos sobre o acontecimento que aflige essa assembleia de irmãos dedicados à busca do bem. Como todos vós sabeis, os mundos são escolas evolutivas para o crescimento dos filhos de Deus. Os habitantes da ilha de Poseidon atingiram um patamar superior ao programado por nosso planeta Terra. Justo se fez que irmãos aprovados para uma vivência superior migrem para uma dimensão ou para um mundo de ordem mais elevada. E seguindo a orientação do Criador,
já migraram para a Terra espíritos exilados do sistema de Capela, na constelação do Cordeiro. Almas rebeldes que necessitaram ser afastadas do processo de aperfeiçoamento daquele mundo para não prejudicar as almas sinceras que desejavam crescer, conforme o processo de evolução traçado naquela escola divina. Os exilados de Capela já se encontram em vosso meio, reencarnando sistematicamente e concretizando o processo de transição planetária, onde novas comunidades são inseridas ou apartadas nos diversos mundos do universo. No período de um século, esses irmãos, em estágio evolutivo inferior, reencarnarão gradualmente à medida que os atuais habitantes da grande ilha ascenderão ao mundo superior, após seu desenlace da matéria. Essa transformação mudará o cenário de vosso mundo, determinando uma decadência no nível espiritual de nossos habitantes. Esperamos que esses irmãos rebeldes se adaptem sem causar traumas ou desavenças incontroláveis. O caso que vos aflige é o primeiro sinal de muitos que surgirão em decorrência da imaturidade espiritual dos filhos de Capela. O agrupamento espiritual que está reencarnando entre vós está assumindo o compromisso de tornar-se um referencial de desenvolvimento para todo o globo, em substituição à importante contribuição da humanidade atual no reino de Poseidon. Essa equipe necessita de vosso apoio e orientação para conseguir vencer os desequilíbrios de sua alma e assim atingir o objetivo traçado. Esperamos poder controlar a situação e manter esse paraíso em seu atual estágio de avanço tecnológico. Caso contrário, será necessário destruir o continente para que o grupo escolhido para reencarnar aqui também venham a viver entre os povos bárbaros do resto do planeta, onde a tecnologia e o avanço ainda não foram alcançados e não poderão causar maiores danos ao planeta. O nobre emissário divino silenciou por alguns instantes e depois concluiu: Vós já estáis eleitos para viver em esferas superiores à Terra, mas conto com a vossa colaboração, meus irmãos, para educar os rebeldes e mostrar-lhes o caminho do amor, única fonte de edificação espiritual para alcançarmos a evolução até os braços de Deus. Por isso, peço-vos que essa última encarnação em que vivereis na Terra seja dedicada ao auxílio espiritual aos irmãos capelinos. Suportem com amor e paciência as crianças espirituais que o Pai nos envia para educarmos. Espero ter-vos esclarecido, meus amados irmãos. Ficai com a luz de Deus. Naquele instante, a tela de cristal voltou a ficar opaca e depois se tornou um espelho perfeito, ao mesmo tempo em que todos os atlantes ali reunidos trocavam ideias sobre as informações recebidas. Nesse instante, um de nossos principais instrutores, desde que chegamos à Terra, chamou-nos para acompanhar-nos à conversa de um grupo de jovens. Ficamos deslumbrados com a beleza daqueles seres que irradiavam energia pura e agradável. Sem demora, nosso nobre instrutor aproximou-me de um jovem casal à nossa frente e falou:
Andrei, eis teus futuros pais. Ele apontou para um homem alto com olhar carinhoso e sonhador e falou: esse é Atonis, sacerdote do Templo do Sol, e a jovem noiva ao seu lado chama-se Cristi. Esse jovem casal abrirá as portas da reencarnação no mundo humano para você, meu filho. Saiba aproveitar a oportunidade que receberás. Sem me dar tempo para dizer qualquer coisa, ou até mesmo agradecer, ele se virou para minha companheira e falou: Evelyn, você também terá uma oportunidade muito especial. Eis sua futura mãe, a sacerdotisa Ártemis, uma alma de elevadíssimo quilate espiritual, e ao seu lado está seu futuro pai, Mestre Nasser. Nós ficamos instantaneamente magnetizados por aqueles seres e nada falamos ao nosso orientador. Apenas fizemos uma reverência discreta com a cabeça. Ele esboçou um pálido sorriso e falou-nos: fiquem aqui junto a eles, procurando conhecer seus anseios e pensamentos. Eu tenho de acompanhar outros encaminhamentos. Concordamos como duas crianças assustadas. E no momento em que o orientador estava se afastando, resolvi perguntar-lhe por que havíamos sido escolhidos para ter pais assim tão especiais. Ele me olhou de forma significativa e disse: vocês possuem grande conhecimento sobre o vril e manipulam de forma impressionante. Escolhemos esses jovens casais para serem seus pais por 2 motivos. Primeiro, para que juntos possam explorar todo o potencial de sua energia criadora pelo bem da Terra. E em segundo, para que vocês possam ter uma infância segura em meio à paz, que lhes deem carinho e boa formação moral. Ele meneou a cabeça e concluiu: o poder é algo muito perigoso e cobiçado, e ele pode corromper. Admiramos o poder de suas mentes, mas também temos receio do que esse poder pode ocasionar a almas instáveis como as suas. Ele se despediu e foi dedicar-se a outros assuntos, enquanto eu e Evelyn ficamos pensativos. Minha bela esposa olhou então para suas mãos e disse-me, com indisfarçável preocupação: Andrei, por que ele nos disse isso? Será que ele crê que usaríamos o vril para o mal? Terá visto algo em nossas almas que desconhecemos? Eu beijei suas delicadas mãos e desconversei. Talvez seja só uma medida preventiva, já que somos capelinos. Venha, vamos observar a conversa de nossos futuros pais. Os 4 jovens mestres debatiam de forma ardente, sendo que Atonis acreditava não ser necessário se preocupar, pois os capelinos se transformariam para o bem e viveriam em harmonia no paraíso que era nosso continente. Ártemis já não pensava assim. Atonis, se eles não se modificaram em seu mundo, por que o fariam no nosso? Não sei, Ártemis. Acho que confio demais nas pessoas. Creio sinceramente na modificação para a luz. Creio também nessa modificação, mas após uma série de encarnações e não abruptamente, respondeu a futura mãe de Evelyn. Se imaginássemos que nos tempos atuais, 12.000 anos após, os homens ainda estariam se matando, promovendo guerras estúpidas e vivendo em pleno atraso espiritual, acho que todos ficariam chocados com a falta de perseverança do bem
desses irmãos que ingressavam no plano evolutivo da Terra naqueles longínquos dias. Após debaterem por algum tempo, eles perceberam que Nasser estava calado, meditativo. Os demais amigos chamaram sua atenção para a conversa do grupo e ele disse, em tom soturno: Irmãos, todas essas teses são corretas e possíveis, mas devemos pensar na possibilidade de os capelinos não se adaptarem à frequência elevada de nosso mundo. Vejam bem, todo o conhecimento e avanço de nossa civilização perder-se-ão, pois o continente terá de ser destruído. Para evitar isso, poderíamos levar a outras terras um conhecimento básico e inofensivo, com o objetivo de civilizar o resto do planeta e assim promover o avanço dos capelinos no mundo primevo, caso se confirme a destruição da grande ilha e de seu legado de amor e sabedoria. Todos concordaram com a palavra de Nasser. Christie, então, falou preocupada. Daqui a 100 anos, estaremos em avançada idade e não poderemos empreender essa fantástica viagem. Certamente teremos poucos anos mais de vida e não poderemos ser verdadeiramente úteis, sendo que nem ao menos poderemos procriar nas novas terras. O cidadão Atlante avança facilmente aos 130 anos de idade em razão da existência regrada, liberta de vícios e da elevada qualidade de vida. O continente era liberto de poluição e com uma selva controlada, onde os animais selvagens habitavam as zonas afastadas dos grandes centros populacionais. Além do mais, a medicina era avançada e os habitantes não possuíam karma para queimar em doenças degenerativas. Nasser caminhou de um lado a outro, meditou e falou: Você tem razão, Christie. Essa viagem não é para nós, mas para os discípulos que deveremos orientar. Serão os capelinos de boa índole que iremos instruir e trazer-lhe a luz dos conhecimentos básicos de nossa civilização. Mesmo que eles se rebelem, não possuirão conhecimento tão avançado que venha a prejudicar as novas terras em que viverão. Atone sorriu e disse, com seu estilo brando e amigável: Concordo com a ideia, apesar de achar que essa fuga para as terras não será necessária. Mas qual será o pensamento dos planos superiores sobre essa ideia? Será que eles desejam que o conhecimento atlante siga para terras primitivas? Naquele instante, surgiu do nada uma luz cristalina e materializou-se entre eles um espírito sublime que disse: A inspiração divina está em vossos corações. Essa é a vontade dos planos superiores. Iniciei aprendizes que demonstrem o coração puro, mas dentro dos limites que eles deverão conhecer, para que não prejudiquem o restante do globo. A energia vril, elemento de discórdia entre almas primárias, deve ser conhecida somente em sua mais sublime aplicação. Nós estaremos unidos ao vosso projeto e trabalhando com afinco para que ele se realize. Logo após, o espírito de luz se desmaterializou diante dos nossos olhos. Nossos futuros pais não ficaram surpreendidos, pois essas aparições espirituais eram comuns na Atlântida no período pré-apocalíptico.
Já nós dois ficamos bem impressionados. Em seguida, Nasser abaixou a cabeça e, após, concluiu: se os espíritos responsáveis pela evolução da Terra estarão conosco, de tal forma é porque realmente há chance de os capelinos vencerem suas tendências inferiores é bem remota. Atones olhou para Nasser e concordou, com um gesto amargurado. Em breve, nossos pais casariam e teriam seus filhos. As portas para o mundo humano se abririam novamente para nós. Seríamos submetidos a mais uma oportunidade de aprendizado, por intermédio da encarnação na escola evolutiva terrena, mais especificamente na sutil dimensão de Atlântida, com o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores e úteis para a grande obra de Deus.